Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e esse é o Arte para Criança. Vocês estão vendo que eu estou num espaço diferente hoje? Eu estou aqui na biblioteca do Centro Cultural Lindéia Regina. Nós já retornamos às nossas atividades. Por enquanto, está sendo feito por agendamento, as atividades presenciais, as visitas à biblioteca. Daqui uns dias já volta tudo ao normal, se Deus quiser. Nós vamos fazer uma atividade muito diferente de tudo que a gente já fez aqui. Nós vamos tecer um tapete. Nossa, que legal, gente! E vai ficar lindo. Para a gente fazer esse tapete, o material é muito simples. A gente precisa de um pedaço de papelão, de barbante e também de lã, se tiver disponível em casa. Se não, dá para fazer só com o barbante e o papelão. E vai ser uma versão mini, um mini tapete, assim, mais ou menos desse tamanho, pra gente colocar na casinha da boneca, pra gente brincar com as bonecas, pra gente poder colocar de enfeite em cima da mesa de cabeceira ou de uma penteadeira. E dá pra usar ele em 1000 situações diferentes. Mas não pensem vocês que esse é um trabalho só para as meninas, não. De jeito nenhum. Os meninos também podem e devem fazer o tapete. E aí ele pode virar um tapete mágico do Aladim, um foguete que vai direto para a lua, uma cama para os bonecos, um tatame de luta. E esse tapete pode virar qualquer coisa que a imaginação mandar. É para meninos e meninas, sem essa de que tapete é para menina, tá? O tapete é para todo mundo fazer e para todo mundo brincar. Não importa se é menino ou se é menina, ok? E ele fica lindo, lindo, lindo. Vamos ver? Nós vamos precisar de um papelão no tamanho 20 por 20 centímetros. Esse quadradinho de papelão pode ser papelão Paraná ou um pedaço de caixa que vocês podem usar e recortar um pedaço dela, uma face da caixa. Esses dentinhos que vocês estão vendo aí no papelão que já está pronto, a gente que vai fazer. Cada um vai fazer o seu papelão, que na verdade é um tear onde a gente vai tecer o tapete. Então, primeiro a gente vai medir 2 centímetros, meio centímetro, 1,5 centímetro, depois meio, depois 1,5, depois meio, depois 1,5, depois meio, até chegar no final. No início, a gente deixa 2 centímetros para ficar uma beiradinha maior um pouquinho. E depois, meio centímetro, 1,5, meio centímetro, 1,5, meio centímetro, 1,5. Esse meio centímetro que vocês estão me vendo riscar aí, é onde a gente vai fazer o dentinho. A gente vai cortar ou furar esse pedacinho aí para poder fazer o dentinho. Na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Desce no lado contrário, embaixo, a gente faz a mesma marcação. 2 centímetros, meio centímetro, 1,5, meio, 1,5, meio, 1,5, meio, até chegar no final. Porque a gente precisa dos dentinhos dos dois lados para termos o tear. Muito bem, agora o tear está pronto, eu já cortei e agora a gente vai fazer a nossa urdidura. A urdidura a gente vai fazer com barbante e são linhas tensionadas paralelamente por onde a lã vai passar depois formando a trama. A gente vai fazer assim, ó, passando em cada dentinho. Igualzinho vocês estão vendo aí no vídeo, no movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando terminar todos os dentinhos, a gente vai virar o tear e vamos amarrar com um lacinho para ficar fácil da gente desamarrar no final. Não pode ficar bambo, tem que ficar bem tensionado, mas não pode apertar demais, senão dobra o papelão.
tem que ficar firme. Muito bem, nossa urdidura está pronta. Observem como ficou a parte de trás, o verso do tear, cada dentinho enlaçadinho. Agora a gente vai precisar de um palitinho de churrasco ou um palitinho de pirulito. Até um palitinho de dente serve, mas esse é melhor que ele vai passar por toda a urdidura. A gente vai precisar de um pedaço de lã, mas se não tiver lã, não tem problema. Pode fazer com o próprio barbante, também fica muito bonito. A gente escolhe a cor e corta mais ou menos 1 metro de linha. E aí a gente prende no palitinho com uma fita crepe. Essa vai ser a nossa agulha. Chegou a hora de tramar. Para tramar, a gente tem que passar primeiro por baixo, depois por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, enfiando a agulha em cada barbante. Não pode deixar de alternar. Se o primeiro foi por baixo, o segundo por cima, o terceiro por baixo e assim sucessivamente, até chegar ao final. Eu dei uma paradinha aqui e vou continuar. Chegou no final, a gente puxa a lã até sobrar só uma beiradinha. Com essa beiradinha, nós vamos dar um nó na primeira urdidura, para ela ficar presa e não correr o risco de soltar e desmanchar o nosso tapete. Agora a gente puxa a linha e ajeita para ficar bem perto do finalzinho. Aí, ó, a última eu passei por baixo, agora eu vou passar por cima. Começo por cima, olha, tá por baixo, então eu volto por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Puxo a linha de novo, mas sem puxar demais, porque senão, se eu puxar com muita força, a minha urdidura vai entrar e meu tapete vai ficar torto, tá? Então, tem que tomar cuidado para não tensionar muito a linha. Agora, a última foi por cima, eu vou começar por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Puxo sem tensionar demais e volto. A última foi por baixo, olha lá, agora eu vou por cima, passo o palitinho por cima, passo minha agulha por cima da primeira urdidura e sigo por baixo, por cima, por baixo, por cima. Puxo novamente, sem tensionar lá, não pode, tá vendo? Tem que deixá-la frouxinha, não frouxa demais e nem apertada demais. A última vez passei por cima, agora começo por baixo. E sigo por baixo, por cima, por baixo, por cima. Sempre assim, tramando na urdidura, né? Tramando, envolvendo toda a urdidura. E aí eu aperto a linha, sempre apertando, viu, gente? E aí volto de novo, olha lá, a última, a agulha passou por baixo, então ela começa por cima. Puxo novamente, sem puxar demais. Agora que eu já terminei com minha primeira linha, eu vou conferir, ó. Cada trama tem que alternar com a anterior. Então, essa por baixo, por cima, por baixo. Então, tem que sempre alternar desse jeito. Se essa tá por cima, a segunda tem que estar por baixo e assim por diante. E aí, depois que eu conferir que tá tudo certinho, eu tiro a agulha, né? Eu solto a lã da minha agulha e aí eu posso reaproveitar a mesma agulha. Então, eu empurro toda
a minha parte tecida para perto do final da urdidura, vou empurrando e aí coloco a nova linha na minha agulha. Agora eu troquei a cor, né? E aí eu vou observar onde que minha linha terminou. Minha linha terminou por baixo e agora então ela tem que recomeçar por cima. Mas para ela não ficar solta, eu vou dar um lacinho. Eu vou passar ela por baixo e puxar por cima para recomeçar por cima. Então, eu prendo a linha por baixo e recomeço por cima, porque a linha azul terminou por baixo, tá vendo? Aí eu vou por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, até chegar ao final e puxo a linha novamente. E aperto a linha novamente, para ficar todo mundo bem juntinho. Como ela terminou por cima, recomeço por baixo. Como vocês podem observar, a pontinha da minha linha rosa ficou bem presa desse jeito que eu fiz. Só passando uma laçada, sem amarrar nem nada, já é suficiente. E aí a gente continua no mesmo processo. Se terminou por baixo, recomeça por cima, vai puxando a linha sem puxar demais, sem entortar o tapete, empurra para baixo para deixar a trama bem juntinha e segue em frente. Terminamos com esse tom de rosa, nós vamos retirar a linha da agulha, colocar uma nova cor, a nossa escolha e começar tudo de novo. É um processo bem repetitivo, não é difícil, só precisa prestar bastante atenção no que está fazendo. E se fizer errado, desmancha e começa de novo. Desmancha até onde errou e recomeça. E aqui nós vamos repetir aquele processo que a gente já fez, ó. A linha rosa escuro terminou por baixo. Como a rosa claro tem que recomeçar por cima, para ela não ficar solta, a gente passa ela por baixo primeiro, deixa ela presa e aí começa por cima, por baixo, por cima, por baixo. Terminou lá por cima, volta por baixo, por cima, por baixo, por cima. E vai conferindo se tá ficando alternado direitinho. Tá ficando lindo, não tá, gente? Já adiantei um bom pedaço, estão vendo? E agora eu deixei a minha ponta para o lado direito, porque o lado esquerdo tá cheio de pontinhas que depois a gente vai ter que arrematar. Para não ficar muito difícil na hora de arrematar, é bom a gente alternar, senão fica tudo de um lado só e dá diferença no tapete. Hora de apertar. Não pode ficar com dó, tem que apertar bastante, porque é esse apertamento aí, ó, que diminui muito o tapete, mas que faz com que o barbante, a urdidura, fique escondidinho. Porque se o barbante ficar aparecendo, vai ficar muito feio. O tapete fica muito molenga e não fica bonito, não. Então, não tenham dó. Parece que tá quase terminando e volta tudo, né? Mas é assim mesmo, o processo é esse. E esse não é um trabalho para fazer correndo, é um trabalho que dura alguns dias. Olha só como ele já cresceu e tá ficando lindo, gente. É uma delícia fazer isso. Tem alguns detalhes da técnica que eu queria contar para vocês. Primeiro, tomar muito cuidado na hora de puxar a linha no finalzinho, porque tá vendo como mesmo eu não puxando, ele entorta um pouquinho as beiradinhas? Pois é, se puxar muito, ele vai entortar demais. E sobre a técnica, esse tapete originalmente é feito com lã para tapeçaria. Mas essa é uma lã um pouco mais difícil de encontrar e um pouco mais cara. Então eu fiz com lã comum mesmo. Qual que é a diferença? A lã de tapeçaria, ela é mais grossa, então o tapete fica pronto mais rápido, porque ela ocupa mais espaço no tear.
Então, rapidinho o tapete fica pronto. Essa lã comum e o barbante, elas vão demorar um pouquinho mais. A gente vai ter que tecer mais vezes para o trabalho ficar pronto. Mas não tem problema fazer com ela ou com barbante. Todos dois dão um resultado lindo, tá bem? Agora já estamos bem próximos de finalizar a nossa tecelagem, o nosso tapete. A gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir. Quanto mais pertinho lá do final a gente conseguir chegar com a linha, melhor. Terminei. No final, a gente dá um nozinho igual quando a gente começou. Finalmente chegamos na hora do arremate. É um momento muito emocionante. O tapete está pronto e já está na hora de tirar ele do tiar. Essa aí é uma agulha especial de tapeçaria. A gente coloca ela por dentro, passa ela por dentro do tapete, por dentro da trama, pesca a linha lá em cima depois que tira ela e volta puxando a linha e a gente corta a sobra. Essa agulha não é uma agulha comum, mas não se preocupem, a gente também consegue fazer isso com uma agulha grossa, comum. Só que nesse caso, o processo vai ser o contrário. A gente vai enfiar a linha na agulha e vai partir de onde a linha está. E aí passa a agulha por dentro da trama e corta o que sobrou. E esconde a pontinha que ficar. Então, temos o nosso tapete completamente arrematado. Olha que lindeza, gente, que ficou! Ai, que orgulho! E aí, a gente vira, desfaz o lacinho, e aí a gente vai tirar as laçadinhas da urdidura, do tear, e nosso tapete já tá soltinho. Ai, que lindeza, meu Deus do céu! Agora a gente vai dar um nozinho na primeira laçadinha do lado do barbante, a gente dá um nozinho bem apertadinho, um de cada lado. Desse lado e agora do outro lado. Olha lá, eu peguei o lacinho, primeira laçadinha e dou um nozinho. Muito bem. Mais um para garantir. Ajeito o meu tapetinho e ele já tá pronto. Agora é só fazer uma franjinha para dar um acabamento ainda mais bonito. Agora, para terminar, nós vamos fazer a franjinha do tapete. A gente enrola a lã na mão e corta de um lado só, para elas ficarem todas do mesmo tamanho. E aí a gente dobra ao meio, passa pela argolinha. E aí a gente enfia a pontinha dentro do lacinho e puxa. E aí a gente vai fazendo isso ao longo de todo o tapete. A gente também pode passar, quando não tiver argolinha, a gente passa na primeira linha da trama, a primeira lãzinha da trama. Vou refazer aqui para vocês verem, eu amarrando a franja na primeira trama.
E assim, depois que ele tiver todo cheinho de franja, se tiver muito desigual as franjinhas, a gente pode cortar, acertando, para ajudar, pode usar o próprio papelão como régua. E se não tiver muito desigual, pode deixar, não precisa cortar. Esse é o último acabamento que a gente faz no tapetinho. E ele tá pronto. Olha que lindeza. E aí, crianças, vocês gostaram? Não é legal fazer tapete? É uma atividade que trabalha muito a concentração. A gente fica ali, ó, por muito e muito tempo fazendo aquele tapete, tecendo, contando por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por baixo, por cima, por cima, por baixo. Ah, é muito legal, a cabeça da gente descansa, voa. Eu quero ver se vocês fizeram tapete, mandem fotos para esse e-mail que está aparecendo aqui do lado, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo Arte para Criança. Um beijo e até lá!